Pastor Martinez, por que você resolveu entrar nessa fogueira da apologética? Fala para mim, o que te inspirou a entrar nessa briga, nesse ringue? Porque literalmente é um ringue, e muitas vezes um ringue espiritual, né? Verdade, acima de tudo, uma batalha espiritual. Não é uma batalha que a gente vence só no intelecto, só no debate, só no argumento. Nós temos que vencê-la primeiro lá na esfera espiritual. Bem, Rodrigo, em primeiro lugar, é uma alegria estar com você. Aliás, você, para mim, eu vou repetir a frase que eu disse para o Gleison Pércio, você, para mim, é um presente de Deus, mais um presente de Deus. Amém, Eu glória a só Deus. lamento que o pastor Natanael Rinaldi, saudoso pastor Natanael Rinaldi, o grande apologista brasileiro, não tenha vivido para conhecer você e o Gleison. Eu acho que vocês dois hoje estão fazendo um trabalho belíssimo na área da apologética ao adventismo. E, assim, quando eu encontrei o seu canal, para mim foi um oásis, né? Fantástico, maravilhoso o Amém, trabalho que você amém. está fazendo. E eu fico feliz de poder ajudar a divulgar esse trabalho, porque eu tenho certeza que milhares de pessoas serão alcançadas e edificadas. Amém. Eu me tornei apologista foi por uma questão natural. Cheguei na igreja, aliás, tem um momento antes, né? Antes de eu chegar na igreja, minha tia estava trabalhando pela minha conversão, os mormons atravessaram, Uh-uh. os mormons. E eu fui parar na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Uau. Quase que eu virei elder. E lá na Igreja Mormon, eu senti muito desejo de servir. Eu tinha 17 anos, dava certinho para eu ser batizado, treinado e enviado já como elder. E era isso que eles iam fazer comigo. A idade, assim, foi uma arapuca perfeita para Uhum. mim. Na minha cabeça era algo de Deus, que Deus estava preparando para a minha vida. Entretanto, Deus me deu um espírito um tanto inquietante. Eu não sou de ouvir as coisas e aceitá-las de qualquer jeito. Eu Uhum. preciso investigar aquilo, eu preciso averiguar aquilo. Eu não aceito por aceitar. Sim, sim. Inclusive, eu sou cristão porque eu pude provar o cristianismo, eu pude testá-lo, eu pude pesquisá-lo, eu pude questionar. E aí, uma das pregadoras lá da Sister que fala, ela estava dando um depoimento e ela disse que duas famílias judaicas, judias, né, teria chegado nas Américas no século 6 a.C. Sim. Quando ela falou aquilo, né, na hora a ficha caiu. Para os mais novos que não entendem, isso tem a ver com os orelhões, os telefones públicos antigos que eram de ficha. E a ficha caiu. E quando a ficha caiu, eu imediatamente me retirei do mormonismo e a partir daquele instante eu comecei a me preocupar com as questões espirituais envolvendo seitas. Porque aí eu descobri que eu mesmo, sozinho, sem ler nenhum livro, só com a Bíblia na mão, eu descobri que os mormons eram uma seita. Eles Sim. eram uma organização sectária. A partir daí, eu fui para uma igreja evangélica, me batizei, me converti, dei muito trabalho para eles lá, e eu comecei a ir para a rua evangelizar. E na rua, fazendo o trabalho de evangelismo, eu me encontrei com quem? Com o católico, com o espírita, com o mormon, com o Uhum. adventista, com a testemunha de Jeová. Porque quem vai para a rua pregar o evangelho, eu sou, acima de tudo, um evangelista. Sim, sim. Eu sou um pregador, eu sou aquele cara, Rodrigo, que vai para a rua, que entrega folheto, que pega o microfone, prega numa praça. Eu sou Uhum. esse cara, tá Sim. certo? Então, nesse meu trabalho, que eu sempre fiz, eu fui lá, eu entrego folheto em semáforo até hoje. Eu fui lá e encontrei essas pessoas. Ao encontrar essas pessoas, eu ia à Bíblia, preparava ali meus estudos para refutá-las. Então, me tornar um apologista foi algo natural devido ao meu trabalho com a evangelização. Inclusive, no meu tempo, não tinha a Bíblia Apologética do ICP, nem a Bíblia Defesa da Fé norte-americana, não tinha nada. Sim. Aí eu pegava a minha Bíblia, lápis de cor, porque não tinha nem Lumicolor na época, e eu pintava a minha Bíblia com as cores de respostas apologéticas. Exemplo, eu vou responder aos adventistas, é verde, então eu pintava de verde. Então eu folhava a Bíblia, eu sabia que aquele versículo em verde
era uma refutação ao adventista. Sim. Em vermelho era espírita, amarelo, testemunho de Jeová. Então eu tenho essa Bíblia aqui até hoje. Eu simplesmente pintei toda a minha Bíblia com refutações às seitas. E automaticamente, com esse trabalho, eu acabei me tornando um apologista. Certo. Interessante, interessante. Praticamente você criou o seu próprio método de desenvolvimento, de organização argumentativa, literalmente. Sua Bíblia era praticamente um aplicativo. Era o prévio do aplicativo, né? Você sabe que na minha época, em 1989, não havia nenhuma Bíblia de estudo na área da apologética. Sim. Só tinha Scofield, eu acho, e no Brasil não tinha traduções, não tinha consumo. E eu criei um método que eu ainda não vi esse método de usar textos coloridos. Mas, na verdade, a ideia, penso eu, é a mesma que está na Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisa. Só que o ICP, ao lugar dele pintar os versículos, ele usou uma metodologia mais pragmática. Uhum. Então, por exemplo, quando é islamismo, ele põe uma lua, quando é adventismo, ele põe lá uma tabuinha dos 10 mandamentos. Então, o Instituto Cristão de Pesquisas, ele vai usar uma outra metodologia, mais parecida com essa que eu criei da minha cabeça. Sim. E eu acabei tendo o privilégio, Rodrigo, agora, quando essa Bíblia foi ser lançada na segunda e na terceira edição, eu tive o privilégio de ser um dos coautores. Eu faço parte dos autores da Bíblia Apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Que legal, que legal.